Vamos agora ver o comportamento da carga equilibrada em estrela a quatro condutores. Antes de começar nesse assunto, eu só queria falar para vocês, quem não viu ainda o comportamento da carga em triângulo, é bom assistir aos dois vídeos anteriores a este, porque é mais fácil, né? Compreender a carga em triângulo primeiro, como é que fica a situação equilibrada, desequilibrada, né? Antes de começar esse daqui, certo? Enfim, vamos lá. Então, a carga em estrela, né, é uma condição bem comum que acontece no nosso dia a dia, né? No caso, assim, você vê, por exemplo, os quadros de distribuição de instalações prediais, industriais, né? Que tem uma instalação trifásica, você pode olhar o quadro de distribuição como, no final, como se fosse uma carga em estrela, né? Você tem três condutores fase, um condutor neutro, que chega nesse quadro de distribuição. Porém, a gente vai ver agora a questão, como é que fica o agrupamento dessa carga aí, certo? Então, olha só, temos aqui três impedâncias ligadas em estrela, esse aqui é o nó comum entre ambas, né? Então, essa ponta aqui de cima da estrela está conectada na fase A, certo? Tem o condutor aqui que chega na fase A. Essa ponta daqui está conectada na fase B, certo? E essa terceira ponta está conectada na fase C, certo? O nó comum da estrela, que é esse daqui, ele está conectado no ponto neutro. Então vem um condutor aqui que interliga lá do ponto neutro até o nó comum da estrela, certo? Então, um detalhe que diferencia da carga em triângulo é que lá na carga em triângulo, cada impedância está submetida à tensão de linha, né? Porque cada impedância está conectado entre duas fases. Porém, aqui na carga em estrela é diferente. Então, vocês podem ver que essa impedância aqui, ela está conectada no ponto neutro e também na fase A. Então, ela está submetida à tensão de fase agora, certo? E assim como as demais aqui. Então, essa daqui a gente vê que está conectada entre C e o ponto neutro, essa daqui entre B e o ponto neutro. Então, se você pegar um voltímetro e medir a tensão em cada impedância, você vai fazer a leitura da tensão de fase, certo? Então, a princípio, o que vai ocorrer? Vamos pegar só o exemplo da fase A, que as demais é a mesma coisa. A corrente vai circular pelo esse condutor aqui, vai passar pela impedância e vai retornar pelo ponto neutro. Todas as demais vai acontecer a mesma coisa. A corrente vem, circula na impedância e depois retorna pelo neutro, certo? Então, esse método aqui, no caso da carga em estrela, ele é bem mais direto para você achar a corrente de linha do que a carga em triângulo. Porque na carga em triângulo você tem que achar as correntes de fase para depois aplicar a lei dos nós. Aqui não, aqui vai ser de uma vez só. Então, como é que ficou esse caso aqui? Né? Então, temos aqui a tensão de linha em 208 volts na sequência ABC. Cada impedância Z que a gente está vendo aqui tem esse valor, 10 fase 20 graus. Lembrando que sempre é fornecida a tensão de linha, certo? Então, seja nos exercícios, seja questão de prova, vamos lembrar que quando vocês vê a tensão especificada é sempre a de linha. Embora aqui está especificado nesse material, mas na ampla maioria das vezes não vai vir especificado isso. Então, já fiquem atentos que sempre é tensão de linha que vai ser especificado. Então, olha só. Na ligação estrela, cada impedância está submetida à tensão de fase, né? Cujo valor é o quê?
A gente já viu que naquele material lá, que a tensão de fase é a tensão de linha dividido por raiz de 3, certo? E no caso específico desse exemplo a gente vê, né, que aqui é 208 volts dividido por raiz de 3, que resulta em 120 volts, certo? Então, olha só, o procedimento de cálculo aqui é bem mais rápido que na carga em triângulo. A corrente na fase A é a tensão VAN dividido por Z, certo? Então, como a nossa sequência é ABC, a tensão VAN é 120 fase 90 graus, né? Isso vocês consultam naquela tabelinha que está lá na apostila. Aí dividido pelo valor da impedância, que é 10 fase 20 graus, aí resulta nesse valor de 12 fases 70 graus, certo? Então, as demais fases vai ser a mesma coisa, né? Aqui, no caso, corrente IB é o VBN, que para a sequência ABC, né, o módulo é o mesmo, mas a fase é menos 30, certo? Já o VCN aqui para a corrente IC é 120 fase menos 150, que resulta nessa corrente de 12 fase menos 170 amperes. Tá? Então, o que acontece? Como a carga aqui é equilibrada, ou seja, essas três impedâncias são idênticas, né, as correntes delas vão ter o mesmo módulo, né, porém, os defasados 120 graus entre si. Certo? É o que está acontecendo, a gente pode ver numericamente aqui. Aí tem um diagrama de fasores aqui que está mostrando isso aí também. Certo? Então está aqui, são três correntes de mesmo módulo. Aqui a fase A está com 70 graus, a fase B menos 50, certo? E a fase C está com menos 170, né? Conforme a gente vê aqui. Isso, menos 170. Então, aqui, menos 50, menos 120 dá menos 170, todo esse arco aqui. Então, a gente vê que são três fasores de mesmo módulo e defasados 120 graus. Né? Então, vamos ver as conclusões para a carga em estrela a 4 condutores. Né? A carga equilibrada em estrela a 4 condutores. Então, o que a gente tem? A somatória das correntes de linha, aqui que vai ser a corrente de neutro também, certo? Embora não está especificado aqui, mas é a corrente de neutro, né? Porque ó, elas estão se somando aqui no ponto neutro, certo? As três correntes de linha se somam no ponto neutro. Então, o que acontece? Se você somar elas, a soma vai dar nula, né? Geometricamente até dá para ver aqui, né? Porque se elas têm o mesmo módulo e todas estão defasadas de 120 graus entre si, a resultante é nula, certo? Então, aqui a gente vê que também que a tensão de linha é a tensão de fase dividido, vezes raiz de 3, certo? Então, se você medir com voltímetro a tensão de linha e depois medir a tensão de fase, você vai ver que a razão entre elas é raiz de 3. Né? E aqui, que a corrente de linha é a mesma corrente de fase. Ou seja, que a corrente que circula na linha, nos condutores, é a mesma que circula na carga. Então, aqui para medir a corrente de linha, né, você medir aqui na impedância ou medir na entrada vai dar a mesma coisa. Né? Ao contrário da carga em triângulo, que é difícil medir a corrente de fase. Né? Mas aqui elas são iguais. Tá, pessoal? Então, vejam, assimilem isso daqui, façam a leitura do material e postem seus comentários, postem as dúvidas, assim para a gente poder indo trocando ideia para poder assimilar o conteúdo. Ok? Então, o próximo vídeo vai ser sobre carga desequilibrada, certo? Vai ser a mesma carga em estrela, a 4 condutores, porém com impedâncias desequilibradas, tá? Então, compreendam esse exercício aqui antes de assistir o próximo vídeo.